Buenas, 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 buenas. Quem ainda não virou sapo? Dá uma arrumada aqui. Buenas, buenas, buenas. Quem não virou sapo ainda? Buenas. Só um minutinho. Só um minutinho. Já temos um pessoal. Tá entrando mais um pessoal, mais um minutinho só. Buenas, buenas, Helder, Oscar, galerinha de sempre. Hoje eu vim falar um pouquinho sério. Eu não ia nem fazer essa live de hoje aí, essa semana, por causa desse tempo murrinha, chato pra caramba. Tá chato mesmo, né? O cara tá em casa aí. Mas eu tirei pra fazer uns cursinhos online, aproveitando, né? Sim, Glorinha quase desabou, ficou baixo de gelo, né, Oscar? É um dos motivos também que vou fazer essa mini live, conversinha rápida, curtinha assim, mas interessante, até baseado também no nesses cursos que eu tô fazendo de agricultura orgânica, né? Principalmente baseado aqui no Rio Grande do Sul, especificamente para plantação de café. E alguns dados de economia, até inclusive umas coisinhas que o Helder, que está assistindo a gente aí, gravou também, botou no Facebook, que eu acho interessante a gente dar uma conversadinha, até porque, como vai ser um assunto um pouquinho sério, eu quero já deixar gravado no canal do
do blog, né, para mais tarde, depois da Semana Farroupilha, eu poder tratar melhor. Dia 7 de setembro, dia da Revolução Farroupilha. Não, foi a Revolução Farroupilha dia 20, né? Dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Alemão Schmidt, Oscar Berlitz, só a nata da política de Glorinha. Tô falando, nós vamos se juntar e nós vamos dominar o Brasil. Nós vamos encampar uma ditadura gloriense para o Brasil. Tu pode ter certeza absoluta. Esses granizos é o que, entre aspas, fode com a agricultura, que é o ponto principal. Bueno, já temos uma galera aqui, já temos uma galera ali. Olho aqui e olho no computador também, tá? Porque o Facebook tem mania de botar um número de pessoas aqui online aqui e um outro número lá no computador. E o número do computador ele é um pouquinho mais correto. E eu consigo ver comentários ali melhor também. Mas buenas. Tava vendo hoje, já estou assistindo faz tempo, e hoje eu vi um debate na Band, muito bom, sobre o economista, professor de economia da PUC, se não me engano. O cara tem mestrado em Harvard, cara, doutorado em tudo que é coisa. E comentando sobre a economia, mas principalmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, que nosso estado é um estado agrícola, não é? Bom, e essa parte de economia, agricultura e política é uma coisa que eu acho que está na hora de a gente começar a debater já, gostem ou não. Quem não gosta de política, não é a conversa que nós vamos ter. Vai sair daqui, vai lá ver a novela, vai ler um livro de romance, enfim. Ou alguma coisa que te tire da realidade em si. Até porque ultimamente, como entrei meio assim de cabeça nas eleições em Glorinha aí, por ter vários amigos e me comprometi com outros. E a minha conversa ultimamente é mais baseada sobre política offline, né? Mas eu não vou debater a política em si aqui para não ficar chato. A questão que fica, que me chamou muita atenção sobre esse doutor em economia, também baseado no aspecto da faculdade que eu fiz, tecnologia em gestão ambiental. Além disso, baseado no projeto que eu tenho, os amigos aí sabem, de plantar em Glorinha o equivalente a 2.000 pés de café, introduzir a cultura do café. Também baseado ao que ocorreu ontem, essa forte chuva de granizo, em que os danos materiais foram poucos, mas para a lavoura é complicado, né? E também baseado na política, pois as eleições estão aí e principalmente as cidades que são baseadas a sua economia, principalmente na economia, assim como Glorinha, a economia baseada em cima da agricultura, assim como Glorinha é. Eu me deu vontade de fazer essa conversa, não é nem live nem nada, é uma conversa. Mas para deixar posteriormente gravado lá no canal do Honório Galdério, porque depois da Semana Farroupilha, quando entrar as eleições aí, eu quero bater bem nesse assunto aí, tá bom? Até porque tem alguns outros amigos também que estão disputando em outras cidades, pedindo apoio, e eu sou chato pra caralho, não sou pra apoiar qualquer um. E são cidades que dependem também a economia gira em torno de agricultura, e é uma área que eu estou me especializando bastante. É uma área que eu estou me especializando no aspecto, como eu poderia dizer, tentando modernizar. Mas enfim, o aspecto da agricultura. Estamos em plena pandemia. E o que disse esse doutor especialista PhD? Uma tendência mundial agora é das pessoas, como eu já tinha falado na outra live,
as pessoas saírem dos grandes e médios centros e procurar as cidades pequenas que ficam em torno de cidades ou médias para grandes, né, ou capitais. Isso eu já tinha abordado já antes, é um pensamento que eu tenho há muito tempo, e assim vai. Mas, gente, assim como ele disse, uma coisa muito importante, por isso que me deu vontade de fazer essa live aí, e a administração municipal dessas pequenas cidades, como vai se comportar com essa migração, que com certeza eu não tenho dúvida nenhuma que vai acontecer nos próximos 10 anos, a curto prazo. 10 anos é curto prazo. Tu pode ter certeza. Com agora o Elon Musk da SpaceX lançou mais 600 satélites, né? Tá se largando satélite aos montes para ter 5G, onde qualquer lugar que tu tiver do mundo vai ter a 5G. Então, um dos motivos das pessoas não irem morar no interior, que é a internet, vai ter a internet melhor do que em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Curitiba, etc. Então já é a hora, prestem bem atenção agora, de quem tem planos de mudança de vida, mudar de áreas, mudar de qualidade de vida, pensa em, entre aspas, largar tudo e se mandar, é a hora agora de começar projeto. Existe um site que se chama o Sobrevivencialista, que é do Batata, que é o apelido do site. É um site bastante antigo que ele ensina exatamente isso que eu estou te falando, que é o sobrevivencialismo, né? Mas não pense assim, tu viver no meio do mato, dentro de uma oca, dentro de uma caverna, nem nada. Hoje, cidades do interior, vou dar o exemplo Glorinha, né, pra galera. Sei que amanhã esse vídeo... Agora eu pego essas lives ao vivo assim, aqui de repente do nada, né? Fica poucas pessoas. Mas amanhã, final de tarde, tem mais de 500 visualizações. Então vou pegar bastante pessoas do interior que vão entender com o que eu estou falando. Mas eu vou dar o exemplo da cidade de Glorinha, tá bom? Bom, em Porto Alegre, hoje, vou dar um exemplo. Já vamos entrar de cabeça, tá? Em Porto Alegre, hoje, na cidade de Porto Alegre, hoje, um apartamento de 2 dormitórios com uma vaga não baixa de 300 mil reais, de 300 a 400 mil reais, um bairro médio para se viver, tá? Vamos fazer uma qualidade de um bairro médio. O que é um bairro médio? Um shoppingzinho perto, uma farmácia perto, supermercado perto, todas as facilidades de uma cidade moderna perto. 400 mil reais, posso dizer porque eu sou corretor de imóveis, tá bom? Bom, agora vocês estão vendo na cidade aí de vocês, eu pergunto para vocês, no interior da cidade que vocês moram, se você caísse agora no colo de vocês 400 mil reais e vocês tivessem que recomeçar a vida de vocês, o que vocês fariam para poder recomeçar a vida de vocês? Lembrando que vivemos num momento de pandemia em que a tendência é piorar mais ainda com o decorrer do tempo por causa da globalização mundial. Novas e novas pandemias, novos vírus, pela rapidez da dissipação dele. Anos atrás, um navio levava 15, 20, 30, 40 dias para atravessar o mundo, né? Vocês se lembram do Concorde, aquele avião? Fazia Paris, Nova York, que é em 4, 5 horas, imagina. O cara dava uma espirrada lá, em 4 horas já estava tudo aqui. E agora com a tendência dessa aviação suborbital, né? Que o avião sobe, em vez do avião ir plano, ele vai subir, vai aproveitar a curvatura da Terra, desce, em 2, 3 horas ele está no outro lado do mundo. Então a tendência dessas doenças não é ser alarmista, é se espalhar mais rápido ainda, as futuras. Então por que sair das grandes cidades e ir para as médias cidades, que nem Glorinha? Ou a cidade que vocês estão vendo aí? Justamente é isso.
Saímos da parte do campo, na parte da industrialização mundial. As pessoas foram para as cidades, aglomerações. Saiu um filme esses dias aí sobre a Coreia do Sul, não me lembro o nome, em que as pessoas moram em apartamentos de 10 metros quadrados. 10 metros quadrados, no ramo imobiliário aqui no Brasil, é equivalente a uma vaga de carro. Que loucura, né? E isso em edifícios de 40, 50 andares. Então imagina o estrago que dá uma pessoa doente dentro destes ambientes. Então a tendência, gravem aí, anotem, dá um print aí na tela, grava, dá um jeito. É o retorno ao campo, às pequenas e médias cidades. Porque as facilidades do dia a dia já estão nessas cidades. Que são as facilidades que não existiam antigamente, que fizeram que as pessoas fugissem para as grandes cidades em busca de emprego, de melhor saúde, de segurança, etc. Hoje, qualquer pequena cidade, Glorinha, por exemplo, 8 mil habitantes. Saúde, tem um centro de saúde, meia boca, vamos dizer assim. Mas tem. Por mais esforço que o pessoal possa fazer, entre aspas, consegue suprir dentro de um possível a tua necessidade de saúde. Tem supermercado, tem açougue, tem farmácia, tem um sem fim de coisas. Claro, não tanto quanto uma Porto Alegre, Caxias do Sul, Santa Maria, essas cidades assim. Então, dentro de 10 anos, quando cair a ficha de que as grandes metrópoles, tu leva 2 horas para ir para o teu serviço e mais 2 horas para te voltar, tu perdeu 4 horas da tua vida estressado dentro de um carro, dentro do ônibus. Metrô não vai ter, esquece. Todo aquele estresse que vai não te trazendo aquela qualidade de vida, pelo contrário, te adoecendo, vai fazer com que tu comece a repensar o teu modo e estilo de vida, que foi uma das partes boas da pandemia, conforme esse doutor em economia disse, que vai fazer com que as pessoas revejam o estilo de vida. Não é aquela coisa filosófica, vou rever a minha vida, vou ser uma pessoa melhor. Não. Realmente, se vermos uma grande maioria das pessoas hoje, aqui no estado do Rio Grande do Sul, que mora em Porto Alegre, já perceberam que muitos têm casa na praia ou muitos têm casa na serra, não é? Existe uma segunda habitação. Vocês perceberam que começou essa pandemia, teve uma enxurrada de gente fugindo de Porto Alegre, indo para as praias e para a serra? Em busca de uma pseudo-proteção ou um pseudo-distanciamento das pessoas em busca da tal qualidade de vida. O Rio Grande do Sul é pautado em cima da agricultura e indústria, um sem-fim de elementos em que pode progredir trazendo trabalho. A própria Covid veio quebrar outro paradigma, que era o paradigma principalmente pautado na esquerda brasileira, de que não se pode estudar em casa. Bom, os principais países com os melhores IDHs, quem não sabe o que é a palavra IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Ou resumindo, os melhores países para se viver, o estudo EAD, à distância, em casa, é pauta normal, porque lá neva, não tem como ir em escola, então tem que se adaptar. Poxa, se os caras já estudam em casa, não vão para a escola da neve, e já tem um grande grau de escolaridade, de instrução, já cai aí o muro, a parede de que o estudo à distância não é possível. Claro, existem estudos tipo medicina, medicina veterinária, odontologia, que tu tem que ter a prática, isso é mais complicado. Mas existem cidades em que,
Se for convertido, como está acontecendo, com essa parte de internet 5G via satélite do Elon Musk, por exemplo, vai levar a facilidade da internet, do acesso à internet às pequenas e médias cidades, tu pode ter certeza absoluta que vai ter esse êxodo nos próximos 10 anos. Não me chamo Emerson e dou a bunda na esquina pro primeiro que aparecer. Olha que eu tô botando a coisa mais importante da minha vida na roda. Que isso vai acontecer no entorno de Porto Alegre. Já está acontecendo, onde estão sendo criados grandes bairros, em que esses bairros têm o seu próprio vida. São mini cidades, que nem Gravataí tem, né? Está saindo uma cidade agora, um bairro cidade, que é a tendência as grandes construtoras estão fazendo. Então, aquela história de grandes edifícios, todo mundo empoleirado, a tendência de mercado imobiliário, agora experiência imobiliária. Mas toda essa doença, todo esse pânico que nós estamos passando, vai nos levar de volta ao campo. Estão reclamando do preço do arroz a R$20 o quilo. Bom, é a conta a ser paga pelo fiquem em casa. Fiquem em casa, em que a mídia toda bateu, não é? O fiquem em casa, estamos pagando a conta, R$20 o quilo do arroz, R$30 o quilo do feijão. Se aumentar o preço do vinho, aí eu tô fudido. Mas o que eu quero dizer com isso? Quem é do interior, que a grande maioria, 90% do pessoal que segue esse blog, sabe que no interior, lá no lado da tua casa, tem uma hortinha. E esta horta ajuda na tua alimentação diária. Não é? Esta horta agregada a algum tipo de proteína, galinha, ovelha, alguns outros bichos, agrega o valor nutricional e a não necessidade de gastar dinheiro, parte do salário que tu trabalhou, para pagar a comida. Então, por isso, volto a dizer, enorme que é nos próximos 10 anos da migração dos grandes cidades para as pequenas cidades. Baseado nisso, a necessidade, já a partir dessas eleições, a escolha de políticos, prefeitos e vereadores que tenham esta visão. Se vocês acham que eu estou errado nesta visão, ok, tudo bem. Querem continuar a mesma coisa. Mas eu acho que nós temos que começar a cobrar e elegermos vereadores e prefeitos que tenham esta visão na espera, na preparação das cidades, né? Ou até na busca dessas pessoas. A própria Glorinha, quantas pessoas moram em Glorinha e trabalham em Porto Alegre? Por que não se ajustar? Porque a internet em Glorinha é uma merda, né? Na cidade, ok. Se tu vai para o interior, Deus do céu, sai de perto. É uma porcaria. Claro, daí não é um problema da prefeitura ou dos administradores. É um problema das empresas de telecomunicação. As pessoas saem de Glorinha, vão trabalhar em Porto Alegre e retornam. Com uma boa internet, essas mesmas pessoas podem produzir na cidade de Glorinha. Serve para a tua cidade aí também. Tá seguindo aí o blog. Ajustando isto, a trazer este conforto, até porque a internet hoje em dia não é mais conforto, é trabalho. Grande maioria das pessoas trabalham através da internet. Uma internet tem que ser boa, né? Em conjunto com a possibilidade em que os administradores, prefeitura, vereadores, venham a auxiliar ou a cobrança maior das empresas de telecomunicações, né, para melhorar isso daí, vai fazer com que as pessoas da cidade retornem ao campo. Porque, na verdade, não é nem retornar. Normalmente elas já têm ainda pessoas, parentes, amigos que moram. Muitas pessoas de Porto Alegre têm sítios. Por exemplo, Viamão, Gravataí, Cachoeirinha, Glorinha, pessoas que têm sítio, que têm vontade de morar neste sítio e ir trabalhar em Porto Alegre, mas muitas vezes por causa da internet mesmo, eles não vão.
O lucro será gerado em impostos, em serviços, todos para a cidade que a pessoa está morando sem ter a necessidade de deslocar, ajudando na parte do meio ambiente, né? E o lucro da cidade está gerando imposto e, se for bem gerido, para a cidade vai ter o retorno para o morador. Então, para fechar o ciclo, só passei para dar um oi, para poder deixar gravado esse vídeo, para mim poder ir aos poucos aumentando. E nos próximos vídeos depois da Semana Farroupilha, até porque foi eu entrei neste vídeo de hoje com esse assunto, porque a entrevista com esse cara foi tão espetacular hoje, foi com o Diego Casagrande e o César Dias, né, na Band, foi tão espetacular que eu, cara, passei a tarde toda, vou ter que falar isso. Que vou abordar mais sobre isso aí nos próximos vídeos. Até pela minha experiência imobiliária, uma busca muito grande durante a pandemia de sítios e lugares mais afastados, né? A falta de emprego nas grandes cidades, porque quebraram as grandes empresas. Qualquer nova pandemia que vier vai ser necessário o distanciamento social. E nada é melhor do que estar num sítio ou no interior. Não existe distanciamento social melhor, inclusive com uma qualidade de vida de oxigênio, de barulho, de poluição, de tudo, né? E com certeza vai vir mais pandemias, mais problemas iguais, mais crises, não só de doença, outras problemas econômicos. Então tá na hora a gente abrir o olho e começar a pensar, direcionar a tua vida. É a dica que eu dou para vocês, pois eu estou fazendo isso. Pretendo logo, a curto, médio, mais curto prazo, me mudar definitivamente para a Glorinha. Pretendo plantar 2.000 pés de cafés, começar com a plantação de café, ou além de outras culturas que eu já tenho, né? E pôr em prática esta ideia e este ideal que eu estou dando para vocês, para depois não dizerem que não sabiam. Claro que para o aspecto da cidade de Glorinha nós temos um problema de deslocamento para a cidade. É uma linha de ônibus que passa quando quer, né? Horários difíceis, ônibus velho caindo aos pedaços, um ônibus caro, muitas vezes sujo, embarrado, horário de pico, depende se tu vai para o freeway ou tu vai pela RS ou atravessar Gravataí, atravessar a Cachoeirinha, são coisas que dificultam que ocorra isso que eu estou falando, né? Assim como na cidade vocês aí que vocês estão me vendo também, devem ter a mesma dificuldade de transporte, pois além do transporte do carro, do nosso auto particular, tem que ver também o transporte público para que este pensamento ocorra. E havendo esta distribuição de pessoas e densidade demográfica, terá essa diversidade de renda polos, e as grandes cidades terão uma diminuição na sua densidade demográfica, diminuindo poluição, diminuindo o grau de desgaste físico mental que traz doenças para as pessoas, né? Fazendo que tenhamos uma qualidade de vida. Pensem nisso que eu estou dizendo para vocês, que sem dúvida nenhuma, depois dessa entrevista que eu vi hoje, até depois vou tentar descobrir, me lembrar o nome do cara, desse economista, professor de economia, em que a tendência do futuro, sim, também já tinha visto outras entrevistas, a tendência do futuro é acabar essa migração da campo-cidade e o retorno para as nossas raízes no campo. Ok, meus amiguinhos? Passando então para deixar um beijo para todo mundo. Espero que acabe essa chuva logo, porque eu não aguento mais mesmo. Isso faz muito mal para as plantas. Chuva média é ótimo para as plantas. E eu tenho medo porque por causa do meu tem muita muda de café que eu tenho que estar cuidando para não perder. E é dinheiro, né? Porque já faz tempo que eu estou cuidando dela, além das outras plantas.
e esse é um outro assunto que nós poderemos abordar num outro vídeo aí, uma outra live. Ok? Fica um abraço então, para vocês não ficarem com muita saudade, que essa semana eu fiquei com pouco vídeo, porque eu estava sem vontade mesmo de fazer, por causa dessas chuvas aí, a internet intermitente, né? E o próximo vídeo eu prometo voltar com Semana Farroupilha, que conforme vocês viram eu estou fazendo bastante postagem aí. Um abraço para todo mundo, um abraço especial para todo mundo de Glorinha. Ó, já que nós não podemos tomar um vinho juntos. Tomo por vocês. E aos amigos que seguem o blog aqui de Glorinha, pelo amor de Deus, cuidado com esses pré-candidatos a vereador. Gente, olha como é que é a vida deles. Se a vida deles é uma porcaria, eles vão fazer porcaria como vereador. Tá na hora da gente botar gente que trabalha, que de verdade, que mostra, né, no seu dia a dia. Não trabalha em prol de política. Trabalho mesmo, assim, tu vê dia a dia pessoas que correm, se dão, não é que se dão bem na vida, tu vê que pessoas que lutam e tentam vencer, às vezes vence, às vezes cai, levanta, mas pelo menos tu vê que são pessoas que tentam. Pensa melhor nessas pessoas aí do que votar em qualquer inútil para afundar mais ainda a cidade. Um abraço então de Emerson Matos, editor do blog Diário do Gaúcho Grosso, criador da criatura Honório Galdério. Um abraço para todo mundo do blog, em especial aos meus amigos todos da cidade de Glorinha, que é a capital mundial da alegria, da felicidade, do bem-estar e também reconhecida como o paraíso entre a praia, que é o litoral, né, e a serra, que é a nossa Serra Gaúcha aqui. Um abraço para todo mundo e se andarem pela Freeway, dá uma passadinha em Glorinha e dá uma olhadinha lá. Um abraço!